Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Gabriel e a gente vai estar aqui hoje para resolver os exercícios de fixação da unidade 3 do portal de vocês. Então, vou desligar minha câmera, vou começar a filmar minha tela e bora resolver os exercícios. Vamos lá! Então pessoal, estamos aqui no portal acadêmico de vocês. Eu vou entrar em cálculo integral e vou selecionar materiais de estudo. Aqui dentro dos materiais de estudo nós já fizemos em aula a unidade 1, a unidade 2 e hoje faremos aqui os exercícios referentes à unidade 3. Vou clicar aqui nos exercícios de fixação. Eu vou pedir para iniciar a minha tentativa. Farei os exercícios que aparecerem na ordem que eles aparecerem para mim. Vou lembrar para vocês que não necessariamente eles vão estar aparecendo na exata mesma ordem para vocês, tá certo? Então, vamos começar. Primeira questão, ele dá a fórmula de redução de uma função seno e pede para que a gente aplique aqui. Então, vejam que a única coisa que eu vou precisar fazer é aplicar exatamente essa mesma fórmula nesse caso de seno ao cubo. Então, a gente teria aqui o seguinte, que é a integral definida de 0 até π sobre 2 do seno ao cubo de uma certa variável a, dA, pode ser escrita de acordo com essa fórmula como se fosse n menos 1, sendo que o n é o expoente do número. No caso, o expoente do seno é 3, então ficaria aqui 3 menos 1 sobre 3, sobre o próprio n, multiplicado pela integral definida de 0 até π sobre 2 do seno de n menos 2, no caso o nosso n é 3 menos 2, do próprio a dA. Isso daqui é a mesma coisa. 3 menos 1 é 2 terços da integral definida de 0 até π sobre 2 do seno de 3 menos 2, 1, então o seno de a dA. Isso daqui é a mesma coisa que 2 terços integral do seno menos o cosseno de a, definida de 0 até π sobre 2. Vou pegar esse menos e trazer para fora, então vai ficar menos 2 terços do cosseno de a, começando em π sobre 2, então o cosseno de π sobre 2, menos o cosseno de 0. Continuando aqui, vamos ter menos 2 terços, que multiplica isso aqui. Cosseno de π sobre 2 é 0, e o cosseno de 0 é 1. Então, isso daqui é menos 2 terços, que multiplica menos 1, menos 2 terços, que multiplica menos 1, dá 2 terços positivos. No meu caso, alternativa C. No caso de vocês, vocês olham qual bate certinho, beleza? Segunda questão aqui, pessoal, a gente vai ter, para a gente calcular qual é o volume do sólido de rotação na região delimitada por essa função aqui. Nós sabemos que para encontrar o volume de um sólido determinado por uma função em uma rotação no eixo, nós temos que fazer a integral, nesse caso indo de 2 até 4, de π que multiplica o quadrado da função. E a nossa função é raiz de 25 menos y ao quadrado. dy. Então, essa manipulação aqui a gente já sabe pela rotação de qualquer função em um eixo. Bom, sabendo disso, a gente tira o π por ser uma constante. Fica a integral de 2 até 4. Raiz quadrada ao quadrado fica apenas o próprio número, então 25 menos y ao quadrado, dy, que é a mesma coisa que π, que multiplica 25 menos y ao quadrado
Integrando fica 25y menos y ao cubo sobre 3. Isso indo de 2 até 4. Isso daqui é a mesma coisa que π, que multiplica a substituição por 4, então 25 vezes 4 menos 4 ao cubo sobre 3, subtraído de 25, agora substituído por 2, vezes 2 menos 2 ao cubo sobre 3. Isso aqui é a mesma coisa que o π, que multiplica 25 vezes 4 é 100, menos 4 ao cubo é 64 terços. Isso aqui, menos 25 vezes 2, 50. 2 ao cubo, 8 terços. Isso aqui é a mesma coisa que o π, que multiplica 100 menos 64 terços é a mesma coisa que 300 menos 64 sobre 3, né? Pegamos 3 aqui e multiplicamos os denominadores, menos 50 menos 8 terços. Então, mesma coisa aqui, vamos multiplicar os denominadores, vai ficar 150 menos 8 sobre 3. Isso aqui é a mesma coisa que π, que multiplica 300 menos 64 dá 236 terços, menos 150 menos 8, 142 terços, que é a mesma coisa que 94 terços multiplicado pelo π. No meu caso, é a letra C. No caso de vocês, vocês veem qual alternativa bate. Para essa terceira aqui, pessoal, a gente tem uma integral por partes, né? A gente consegue ver que, nesse caso, a gente sabe que o U vai ser o x, e a gente sabe que o dv vai ser o w de x' dx. Dessas duas informações, a gente tem que o du é a mesma coisa que o dx, né? Derivamos dos dois lados. E daqui de baixo, a gente sabe que se eu integrar dos dois lados, o v vai ser igual, tem o dx aqui, a gente vai cancelar, porque a integral da derivada é ela mesma, fica o w' de x como resultado. Pela integração por partes, a gente sabe que a integral de u dv vai ser u vezes v menos a integral de v du, certo? Nós conseguimos notar aqui, pessoal, que nós temos esse w dv aqui dentro. Então, se a gente substituir com os dados que a gente já tem do problema, a gente vai chegar no seguinte. A gente vai chegar aqui a nossa integral. Ela nada mais vai ser do que x vezes w' de x, indo de 1 até 4, menos a integral de 1 até 4 de w' de x dx. De acordo com o enunciado, a gente tem que o x indo de 1 até 4, a gente vai ter primeiro 4, né? Então, fica 4 vezes w' de 4, e w' de 4, de acordo com isso aqui, é 3, menos, é isso aqui, menos 1
vezes W' de 1, e o W' de 1 aqui, 5. Menos a integral disso aqui de 1 a 4, a integral da derivada, é a própria função, ou seja, é a própria função w de x, indo de 1 até 4. Daqui, a gente pode saber que 4 vezes 3 é 12, menos 1 vezes 5, que é 5. Isso aqui, menos w de 4, w de 4 é 7, menos w de 1, que é 2. Então, daqui a gente tem que 12 menos 5 é 7, menos 7 menos 2, que é 5. Resultado, 2. Então, pode vir aqui e marcar a opção 2. Vamos para a próxima agora. Muito bem. Temos aqui o quarto exercício da minha sequência. E ele quer saber qual é a área que está marcada nessa região sombreada. Bom, o que eu pensei em fazer? Vamos calcular a área dessa região aqui inteira. Vamos calcular a área dessa região inteira. E depois, a gente simplesmente subtrai, ó, dessa região inteira aqui, ó. E depois a gente subtrai essa parte aqui de baixo. Que tal? Então, fazendo a área dessa região aqui inteira, a gente vai ter que essa área vai ser a integral de 5y menos y ao quadrado dy, indo de 0 até 4. Isso aqui é a mesma coisa aqui. 5y ao quadrado sobre 2 menos y ao cubo sobre 3, indo de 0 a 4, que é a mesma coisa que 5 vezes 4 ao quadrado sobre 2 menos 4 ao cubo sobre 3. Isso daqui vai ser então 5 vezes 16 sobre 2 menos 64 sobre 3. Isso daqui é a mesma coisa que 80 sobre 2 menos 64 sobre 3, que é a mesma coisa que 40 menos 64 terços, que é a mesma coisa que 120 menos 64 terços. 120 menos 64 dá 56 terços. Então, 56 terços é toda essa área rosa aqui. O que eu vou fazer agora é calcular o valor dessa área azulzinha aqui e a gente subtrai dessa área azul, dessa área rosa. Então, a gente subtrai dessa área rosa essa área azul aqui, certo? Que não é muito difícil de fazer. Vamos lá. Então, para calcular a área azul, essa área azul aqui, basta que a gente faça a integral, indo de 0 a 4, de y dy. Isso aqui é a mesma coisa que y ao quadrado sobre 2, indo de 0 a 4, que é a mesma coisa que 4 ao quadrado sobre 2, que é a mesma coisa que 16 sobre 2, que é a mesma coisa que 8. Então, o que eu vou fazer para a gente concluir o nosso exercício? Eu vou juntar essas duas coisas aqui. Ou seja, a área sombreada, apenas essa área verde aqui, apenas essa área aqui no meio, ela vai ser os 56 terços menos 8. Isso aqui é a mesma coisa que 56 menos 24 terços menos 24 terços, que é a mesma coisa, 56 menos 24 dá 32 terços. Aí eu só preciso vir aqui e marcar a opção 32 terços, no caso a minha letra D, como resposta. Beleza? Vamos para a próxima então. Vamos então aqui para a nossa quinta questão, onde ele diz que a densidade de uma barra de 8 metros é medida por essa expressão. E ele quer a densidade média da barra. Para fazer isso, a gente já viu
que a gente tem que fazer 1/8, porque está indo de 0 até 8, da integral de 0 a 8, de 12 sobre raiz de C mais 1 quilogramas por metro, no caso dC. Então isso daqui vai ser a mesma coisa, eu vou pegar o 12 e vou passar para fora porque é constante, vai ficar 12/8 da integral de 0 a 8, 1 sobre raiz de C mais 1. Isso aqui é a mesma coisa que 12/8, a gente consegue escrever como se fosse 12 por 4 e 8 por 4 também, dá 3 meios da integral de 0 até 8 de 1 sobre raiz de C mais 1. Que é a mesma coisa que 3 meios que multiplicam dois vezes a raiz de C mais 1, indo de 0 a 8. Isso daqui é a mesma coisa que 3 meios que multiplicam 2, que multiplica raiz de 8 mais 1, menos 2, que multiplica a raiz de 0 mais 1. Que é a mesma coisa que 3 meios, que multiplica 2 vezes a raiz de 9, menos 2 vezes a raiz de 1. Isso aqui é 3 meios, que multiplica 2 vezes 3, menos 2 vezes 1. Isso aqui é a mesma coisa que 3 meios, que multiplicam 6 menos 2, que é a mesma coisa que 3 meios, que multiplica 4, que por sua vez vai dar 12 por 2, que é 6. Então 6 kg por metro é a densidade média dessa barra com 8 metros de comprimento. Essa daqui, pessoal, ela já é um pouco complicada, um pouco mais complicadinha, então vamos por partes. Primeiro, ele diz que a gente tem duas curvas. A curva W, que é dada por y ao quadrado vezes ln de y, e a gente tem uma outra curva dada por 4 ln de y. Ou seja, se a gente quer saber qual é a área delimitada por essas duas curvas, a primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar onde é que elas se encontram, né? O ponto de encontro das duas. Para fazer isso, basta que a gente iguale as duas, né? Então fica y ao quadrado vezes ln de y é igual a 4 vezes o ln de y. Passar um para lá, vai ficar y ao quadrado vezes ln de y menos 4 vezes ln de y, tem que ser igual a 0. Deixo o ln de y em evidência, vai ficar ln de y vezes y ao quadrado menos 4, tem que ser igual a 0. Para que isso aconteça, isso tem que dar 0 ou isso tem que dar 0. E nesse sentido, a gente chega à conclusão de que para isso aqui ser 0, o y tem que ser 1. Ou para isso aqui ser 0, o y tem que ser 2. Então, a gente vai querer integrar e encontrar o que está no intervalo que está entre 1 e 2. Beleza? Então, essa é a nossa primeira parte. A gente tem que encontrar o intervalo que está, a área do gráfico que está entre esses dois intervalos. Vejam então, pessoal, que o que acontece aqui é que, se a gente olhar para a representação gráfica disso, ó, a gente tem aqui a primeira curva e a gente tem a segunda curva. Vejam que elas se interceptam nos pontos 1 e 2, que foi exatamente o que a gente encontrou. E a gente quer
essa área que está aqui no meio. Para descobrir essa área que está aqui no meio, o que a gente vai fazer? A gente vai descobrir primeiro qual é a área que está aqui nesse triângulo inteiro, aqui nessa parte inteira, e depois a gente vai subtrair a parte que está aqui embaixo. A gente subtrai essa parte que está aqui. E aí a gente vai ter somente o que a gente quer, que é só essa fatia aqui do meio, certo? Então esse vai ser o objetivo. Para fazer isso, a gente vai ter que usar a integral. Então, vamos lá, vamos voltar para a integral. Para ser mais exato, a gente vai ter que encontrar a seguinte integral. A área que a gente quer vai ser a integral indo de 1 até 2 da primeira função, da segunda função menos a primeira. Ou seja, 4 ln de y menos y ao quadrado ln de y. Obviamente dy. Vamos tirar o negócio aqui em evidência, então vai ficar assim. Colocando ln em evidência, né? Vai ficar ln de y vezes y ao quadrado menos 4 dy. E aqui a gente vai aplicar a integral por partes. Daqui a gente sabe que o u vai ser o ln de y e o dv é 4 menos y ao quadrado dy. Daqui, né, a gente consegue pegar então que o du vai ser y sobre y, e daqui a gente tem que ver é igual a 4y menos y à terceira sobre 3. Fazendo as substituições aqui, pessoal, a gente vai saber então que essa área vai ser ln de y vezes 4y menos y ao cubo sobre 3, indo de 1 até 2, menos a integral de 1 até 2 de 4y menos y ao cubo sobre 3 dy sobre y. Opa, é dy sobre y. Como a gente está ficando sem espaço, eu vou apagar uma parte disso aqui e a gente pode continuar, beleza? Então, se eu apagar aqui, eu vou só continuar a partir dessa última passagem aqui. A gente vai ter então que a área é igual ao ln de 2, que multiplica 4 vezes 2 menos 2 ao cubo sobre 3 menos 0 menos a integral indo de 1 até 2 de 4 menos y ao quadrado dividido por 3 dy, que por sua vez é a mesma coisa que ln de 2 vezes 16 terços menos 4y menos y ao cubo sobre 9, indo de 1 até 2. A gente tem então, substituindo os valores, 16 terços do ln de 2 menos 4 vezes 2 menos 2 ao cubo sobre 9 menos 4 vezes 1 menos 1 ao cubo sobre 9. Daqui a gente chega em 16 terços do ln de 2 menos 64 nonos menos 35 nonos, que é a mesma coisa que 16 terços ln de 2 menos 29 nonos. No meu caso aqui, a letra E, vocês veem que letra bate a de vocês. Vamos para a próxima. Vamos para a nossa sétima questão aqui, pessoal, que diz que o método das cascas cilíndricas torna mais fácil o cálculo de volumes. Utilizando o tal método, encontre o volume gerado pela rotação na região delimitada pelas curvas em torno do eixo x, com y igual a x ao cubo, y igual a 8 e x igual a 0. E assinale a alternativa correta. Bom,
Para descobrir o volume nessa região, a gente já sabe que a gente vai ter que fazer a integral de 0 a 8 de 2π, que multiplica y, que multiplica raiz cúbica de y menos 0 dy. Por que a gente está fazendo isso, pessoal? Porque olha só, como a gente está usando o eixo x como base e o x valendo 0, então ao invés de escrever y igual a x ao cubo, a gente pode escrever que x é a raiz cúbica de y. Daqui que ela aparece para vir para cá para a gente. Mas uma vez que a gente sabe disso, a gente pode resolver essa integral. Então tiro 2π, que é constante, de 0 a 8, y, que multiplica y elevado a 1/3 dy. Isso aqui é a mesma coisa que 2π de 0 a 8, y vezes 1/3 de y elevado a 1/3 são 4/3 de y dy. Isso daqui vai ser a mesma coisa que a gente pegar a integral aqui, volume vai ser, vai ser 2π, que multiplica 3/7 de y elevado a 7/3 de 0 a 8. Que é a mesma coisa que 2π, que multiplica 3/7 de 8 elevado a 7/3. Que é a mesma coisa que 2π, que multiplica... A gente pode escrever 8, pessoal, como se fosse 2 elevado ao cubo. E aí fica 2 elevado ao cubo elevado a 7/3. Que é a mesma coisa que 2π vezes 3/7, que multiplica 2 a 7ª, que vai ser a mesma coisa que 2π, que multiplica 3/7 de 128. E aí, né, fazendo as continhas finais, a gente chega em 2π, que multiplica 384/7, que é a mesma coisa que 768π dividido por 7. No meu caso, 768π dividido por 7 é a letra A. Vocês veem qual letra bate aí de vocês. Vamos para a próxima. Exercício 8, pessoal, ele quer que a gente faça a integral aqui. A integral de raiz de π sobre 2 até raiz de π de θ ao cubo vezes cosseno de θ ao quadrado dθ. A gente pode fazer uma substituição aqui, pessoal. Vamos falar que x é igual a θ ao quadrado. E daqui a gente vai chegar então que o dx é igual a 2θ dθ. Então θ dθ vai ser dx sobre 2. Vamos fazer essas alterações. Então todo lugar que tiver escrito θ ao quadrado, a gente vai colocar x. Por que eu estou fazendo isso? Ó, quando eu coloco θ ao cubo aqui, pessoal, então aqui raiz de θ, raiz de π sobre 2, raiz de π. Quando eu escrevo θ ao cubo, a gente pode escrever θ ao cubo como se fosse θ ao quadrado vezes cosseno de θ ao quadrado vezes o θ, porque o θ vezes θ dá θ ao cubo dθ. Veja que agora a gente pode substituir nessa integral aqui de cima. E olha só o que a gente consegue. Considerando aqui os limites de integração, pessoal, a gente tem que quando o θ for igual a raiz de π sobre 2, então o x é igual a simplesmente π sobre 2. Lembrando que o x é o θ ao quadrado, então você levaria isso aqui ao quadrado. E do outro lado, quando θ for igual a raiz de π, então o x vai ser apenas π. Com essas informações a gente consegue fazer as substituições
a gente vai chegar que a integral vai, dessa vez, ela vai de π sobre 2 até π de x cosseno de x dx sobre 2. Basta a gente resolver essa integral aqui, certo? Então, deixa eu pegar espaço pra gente. Depois que a gente tiver um pouquinho de espaço, a gente vai saber que isso aqui é a mesma coisa que meio da integral de π sobre 2 até π com x cosseno de x dx. E aqui a gente pode aplicar a integral por partes. A integral por partes aqui, pessoal, ela vai mostrar pra gente que, nesse caso, u é x, então du vai ser o dx, e dv é o cosseno de x dx, portanto, o v apenas vai ser o seno de x. Usando integral por partes aqui, a gente vai saber que isso aqui vai ser igual a meio que multiplica x seno de x indo de π sobre 2 até π menos a integral de π sobre 2 até π de seno de x dx. Aí ficou mais fácil, né? Porque essas integrais a gente já conhece. Como é que a gente faz então? Isso aqui vai ser a mesma coisa que meio que multiplica π a seno de π mais cosseno de π menos π sobre 2 que multiplica o seno de π sobre 2 menos cosseno de π sobre 2. Isso aqui é a mesma coisa que meio que multiplica π vezes seno de π é 0, menos cosseno de π é 1, menos π sobre 2, que multiplica seno de π sobre 2, que é 1, menos cosseno de π sobre 2, que é 0. Isso aqui vai ficar menos 1 sobre 2, menos π sobre 4. Finalizando o nosso exercício, menos 1 sobre 2, menos π sobre 4. No meu caso, letra E. Vamos então para a nossa penúltima questão. Nossa penúltima questão, pessoal, utilizando a integral por partes, vamos achar a integral de y ao quadrado, ln de y, dy, utilizando u como ln de y e dv como y ao quadrado dv. Bom, daqui du vai ser igual a 1 sobre y dy, e o dv vai dizer pra gente que o v é igual a y à terceira sobre 3. Jogando aqui pela integração por partes, a integração por partes ela vai dizer pra gente que a integral de u dv vai ser u vezes v menos a integral de v du. Então, aplicando isso ali em cima, fazendo a substituição, essa integral aqui, ela vai acabar sendo quem? U vezes v. Quem é u vezes v? Ln de y vezes y ao cubo sobre 3 menos a integral de v dv, v du. No caso, v seria y à terceira sobre 3
que multiplica du, que é 1 sobre y vezes dy, que é a mesma coisa que ln de y ao cubo tudo sobre 3, menos a integral de y ao quadrado sobre 3 dy, que dá pra gente finalmente, deixa eu apagar aqui pra ficar mais fácil. Deixa eu apagar aqui pra gente ficar mais fácil. Isso aqui vai ser a mesma coisa que ln de y à terceira, dividido por 3, menos 1/3 de y à terceira dividido por 3, mais uma constante, que é a mesma coisa que a gente pegar 1/3 e colocar em evidência. 1/3 de y à terceira, que multiplica ln de y menos 1/3 mais uma certa constante. E a gente termina bastando marcar aquela que tem exatamente essa indicação, 1/3 de y ao cubo vezes ln de y menos 1/3 mais uma constante. Beleza, vamos agora para o nosso último exercício, pessoal. Vamos utilizar o método das cascas cilíndricas para encontrar aqui a região delimitada pela curva y igual a x ao quadrado e a região y igual a 6x menos 2x ao quadrado. Primeira coisa, encontrar o ponto onde elas se encontram, né? Para isso, basta que a gente iguale as duas, vai ficar x ao quadrado é igual a 6x menos 2x ao quadrado. Passando tudo para lá, a gente vai ficar com 3x ao quadrado menos 6x igual a 0. Ou seja, isso daqui é a mesma coisa que 3x que multiplica x menos 2 igual a 0. Para que isso aconteça, x tem que ser igual a 0 ou x tem que ser igual a 2. Então, se a gente colocar no gráfico, a gente vai ter a intersecção entre o 0 e o 2. Ou seja, para a gente encontrar o volume gerado pela rotação dessa curva, a gente vai precisar resolver o integral, certo? A gente vai precisar resolver a seguinte integral. O volume vai ser dado pela integral de 0 até 2, né? 0 a 2, de 2π, que multiplica x, que multiplica 6x menos 2x ao quadrado, menos x ao quadrado, dx. Vou apagar aqui para a gente ter mais espaço para resolver essa integral, beleza? Vamos lá. Então, apagando aqui. A gente vai ter que a resolução dessa integral vai ser 2π, que é constante, vezes a integral de 0 até 2 de x vezes 6x menos 3x ao quadrado dx, que é a mesma coisa que 2π, que multiplica 6x ao quadrado menos 3x ao cubo dx, sempre no intervalo de 0 a 2, que é a mesma coisa que 2π, que multiplica 2x ao cubo menos 3/4 de x à quarta, indo de 0 a 2. Substituindo os valores, isso aqui é 2π vezes 2 vezes 2 ao cubo menos 3/4 de x à quarta, sendo que o nosso x vale 2, que é a mesma coisa que 2π vezes 2 vezes 8 menos
3/4 de 2/4, que dá 16. Mesma coisa aqui, 2π, que multiplica 16 menos 12, que é a mesma coisa que 8π. Chegando no nosso resultado. Então vem aqui, Marco, 8π, para finalizar a nossa tentativa. Bem legal as resoluções, né, pessoal? Espero que eu tenha conseguido ajudar cada um de vocês. Se precisarem de alguma ajuda adicional, meu contato tá na descrição do vídeo. Não hesitem em me chamar. Valeu pelo esforço, pessoal. Até a próxima. Fui!